Aleluia. Bom dia, irmãos. Glória a Deus, né? Quanta coisa boa acontecendo. Que bom. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar num texto da palavra. Obrigado, Mateus. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Quero orar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, para que possamos entender a Tua palavra e possamos, ó Deus, praticar tudo aquilo que o Senhor propõe para nós nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos oriente e nos guie, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de João, pode colocar aí, Ismael, por gentileza? Capítulo 15, versículo 1, que Jesus está falando com seus discípulos, né? E também fala conosco nessa manhã, quando ele diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Tem tradução que diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, ou o lavrador, viticultor, depende da tradução. O que é interessante nesta declaração de Jesus, ele falando a respeito de quem ele é, e ele está fazendo uma comparação com uma videira. Quem gosta de uva aí? Oh, glória, né? Uva, suco de uva, geleia de uva, é tudo de bom, né? Falou de comida, é comigo mesmo. Aleluia! Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E o que é interessante, irmãos, é que Jesus, quando fala isso para os discípulos e principalmente para os judeus, era algo extremamente inovador. Porque por milênios, vamos dizer aqui pelo menos 2000 anos, os judeus acreditavam que a videira se tratava da nação de Israel. É interessante isso, que Jesus, quando fala isso para nós, não causa um grande impacto, mas para os judeus causava um grande impacto, porque era um pensamento inovador. E eu vou te mostrar isso, Ismael vai ajudar a gente aí. Abrindo no livro de Salmos, o Salmo capítulo 80, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 80, eu quero ler o versículo 8. Se você puder abrir também, pode abrir, não tem problema. Um pensamento inovador de Jesus, uma revelação nova, uma quebra de paradigma, de conceito até aquele momento. Aqui o salmista Davi está escrevendo a respeito da própria nação de Israel, da história de Israel. E ele, olha o entendimento que Davi também, um judeu, tinha. Ele diz: trouxeste uma vinha do Egito. Ora, a nação de Israel foi trazida do Egito pelo poder de Deus através de Moisés para Filístia, né? Para o lugar que eles habitavam naquele momento. Ele está falando da história, além de ser uma linguagem poética, ele está trazendo a história. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, tirou os inimigos da terra e a plantaste. Olha o versículo seguinte, pode colocar, Ismael, por gentileza. O 9. Preparaste-lhe um lugar, ou seja, trouxe a nação de Israel do Egito, preparou na terra chamada Canaã. Fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Ou seja, a nação vem, vai se fixar na nação de Israel e vai começar a crescer. Versículo 10. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como cetros de Deus. Ou seja, se estabeleceu e se fortaleceu. Pode seguir? Ela estendeu a sua ramagem até o mar
e os seus ramos até o rio. É uma linguagem maravilhosa da história da nação de Israel como a videira de Deus. Coloca o versículo seguinte, Ismael. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos que passam por ela vindimam. Ou seja, Deus traz a nação de Israel, se estabelece numa terra, cresce, só que Israel não cumpriu o propósito de Deus. A nação de Israel se desviou do propósito de Deus. E quando a gente lê a história no Velho Testamento, a gente vai encontrar uma nação que foi devastada pelos seus inimigos. E Deus, então, permite isso por causa dos grandes pecados que a nação de Israel cometeu. Se você continuar lendo até o versículo 16, você vai ver isso, né? Eles foram destruídos, eles foram lançados para longe por causa dos seus muitos pecados. O profeta Isaías também faz essa comparação da nação de Israel como uma videira. Abra comigo, ou coloca aí, Ismael, por gentileza. Isaías, capítulo de número 5, você está em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e vai encontrar o livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1. O Ismael é mais rápido que a gente. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Então, o profeta está falando a respeito de Israel. Olha o versículo 2. E cercou-a, limpando-a das suas pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Ele pega a nação de Israel, estabelece no lugar, cuida dela, protege ela, esperando que frutificasse coisas boas. E frutificou aquilo que não era bom. Olha o versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. E aí ele vai começar a falar a respeito das atitudes da nação de Israel. O versículo 7, se você acompanhar aí comigo por gentileza, vai especificar claramente que Israel é uma vinha, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Está aí, claro para nós. E os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo. E eis que opressão, justiça, e eis aqui clamor. Israel se desviou da vontade de Deus. Então, a visão dos judeus para com Deus é que Deus chamava a nação de Israel de videira, de minha vinha. Aí Jesus se apresenta e ele diz: olha, não é Israel a videira verdadeira sou eu. Então, olha o impacto que isso causa no coração deles. Não é mais a nação de Israel, mas sim sou eu a videira verdadeira, e vocês são os ramos dessa videira. Isso muda o conceito, porque o judeu sempre acreditou que por ele ser judeu e por ele fazer parte da nação de Israel, ele estava dentro da vontade de Deus. Ele estava agradando a Deus e ele tinha direito às promessas de Deus. Sim, até certo ponto, mas quando Jesus vem, ele fala: agora não é mais Israel a videira sou eu. Quem é a videira verdadeira? Jesus. E nesta manhã nós precisamos refletir.
Porque muitas pessoas entram no mesmo engano, porque acreditam que, ao fazer parte de uma igreja local, de um templo, de uma denominação, ao fazer parte de frequentar um culto, ela pode se enganar e achar que ela está na videira. E a gente aprende lá no IFC, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Você pode repetir comigo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode participar de uma igreja, frequentar culto e não estar na videira. E acha que está tudo bem. Claro que participar de uma igreja e frequentar uma igreja é o início, faz parte do processo. Eu vou dar um número para vocês. Nós estamos hoje no Brasil com 22%, o último censo do IBGE, 22% de evangélicos. Nós estamos com 215 milhões de habitantes no país e 22%, eu acredito que até mais, se dizem ou se professam cristãos, evangélico, protestante. É muita gente. Nós estamos falando de quase 50 milhões de pessoas se dizendo crente. É gente, hein? 50 milhões. Os Estados Unidos tem 50% de evangélicos. É o país que mais tem evangélicos no mundo. 50% da população. Eles estão em 330 milhões de habitantes. Mais de 160 milhões são evangélicos. A China vem em segundo lugar. Só que a China tem 1,4 bilhão de pessoas. É gente, hein? Nós temos 220 milhões. Eles têm 1,4 bilhão de pessoas. E cerca de 10% da população se diz evangélico. É gente que não acaba mais. Só que existe um número preocupante no nosso país. Que dos 22 ou 25% dos que se dizem cristãos no nosso país, cristãos protestantes, evangélicos, nós estamos a quase 20% desses desigrejados. Então, se nós fizermos uma conta bem simples, nós estamos com 40 milhões de crentes no país e quase 10 milhões que não estão indo em igreja nenhuma. Por inúmeros motivos. Inúmeros motivos. As pessoas, se você perguntar para ela, você é o quê? Eu sou evangélico, eu sou crente. Qual igreja você vai? Você vai encontrar muita gente dizendo, não vou a igreja nenhuma. As pessoas estão desanimadas, existem N motivos, movimentos que trabalham esse setor, e pessoas que estão decepcionadas com líderes, foram abusadas, foram enganadas, pessoas que ou tiveram algum problema com alguém na igreja, ou discordaram de várias visões ou direção. Muitas dessas pessoas passaram já por várias igrejas e não se adaptaram em nenhuma. Tem movimentos de pessoas que se reúnem em casas, se reúnem em hotéis, se reúnem em salas e não se determinam como igrejas evangélicas, mas se perguntar para elas, elas se dizem cristãs, crentes, evangélicas. Professam a Bíblia e a palavra de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você tem um grande número de pessoas também que estão dentro da igreja. Então nós temos, retomando aqui o pensamento, muita gente que está na igreja, mas é como se não estivesse. Por N motivos, e o meu papel aqui não é julgar ninguém.
mas é trazer a palavra de Deus para nós. O que Jesus está dizendo é que a gente precisa voltar a um princípio importante. Nós precisamos. Pode voltar lá em João 15, por favor, Ismael? João 15, eu quero ler o versículo 2 agora. Que diz assim: toda vara ou todo ramo, vou ler aqui, João 15, Ismael, por gentileza. Isso. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, nós como filhos de Deus, nós que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, que nós cremos em Jesus, nós fazemos parte da videira. Quem é a videira? Eu acho que muita gente não aprendeu aqui. Quem é a videira? Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus é a videira e nós temos que estar conectados. Essa palavra é bem moderna, né? Conectados em Jesus, ligados em Jesus. Esse é o primeiro princípio. Como que eu me conecto e ligo a Jesus? Quando eu me arrependo dos meus pecados, confesso Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Agora eu estou ligado em Jesus, eu faço parte da videira, eu estou conectado nele. E Ele quer que nós demos fruto, vamos dar fruto. Louvado seja Deus. E Ele fala, quanto mais fruto você dá, mais Ele limpa você. E quanto mais Ele limpa, mais fruto você dá. Quanto mais fruto você dá, mais Ele te limpa. E este é um processo contínuo. Se você olhar o versículo 3, ele vai falar assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra vai limpando a nossa vida, conforme nós vamos colocando ela em prática, e nós vamos frutificando ainda mais em nome de Jesus. Olha o versículo 6, coloca para nós, Ismael, por favor. Se alguém não estiver em mim, ou seja, não está em Jesus, o que vai acontecer? Vai ser lançado fora, assim como um ramo, você corta, você tira fora da árvore, da planta, vai secar. Se só secasse, estava bom. O problema é que vem alguém, pega esse ramo seco, o que faz com ele? Joga onde? No fogo. Você já entendeu o que Jesus está dizendo. Então é importante estar em Jesus e é importante frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu não estiver em Jesus, já era, vai secar. Se só secasse estava bom, mas vai ser colhido e vai ser lançado no fogo e vai arder. Falei para o irmão, vai arder, irmão. Tem misericórdia, né? Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Todo mundo quer isso aqui, né? Quem não quer pedir uma coisa e receber? Você quer ou não? Pessoal, tudo que você pede, recebe. E Jesus falou, é isso. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que vocês vão receber. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 8, ele diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como que eu faço, então, para frutificar e para pedir e receber? Versículo 10. Louvado seja Deus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu? Se eu guardar os mandamentos, eu vou permanecer no seu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, Jesus está dizendo, e permaneço no amor dele. Agora o negócio vai ficar bom. Fala para o irmão, vai ficar bom, irmão. Vai ficar bom.
que a gente se conectou a Jesus, a gente está ligado, a gente é ramo. E Jesus veio e fez uma faxina na nossa vida para a gente frutificar, e cada vez que a gente frutifica, Ele vem e limpa de novo, para a gente ir frutificando mais ainda. Esse é um processo contínuo, quando eu vou guardando os mandamentos, e esses mandamentos envolvem o amor. Versículo 12. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. Tem um monte de gente desigrejado que não entendeu isso aqui. Estar ligado a Jesus envolve um ato de amor. Amar assim? Olha a pessoa que está do seu lado. Eu tenho que te amar, abençoado. Fala para ele. Eu tenho que te amar. E não dá para se isolar com Jesus. Não dá para falar assim, eu não vou viver em comunidade. Quer saber? Tem um monte de gente assim. Eu sirvo Jesus na minha casa. Eu entro lá no YouTube, assisto a pregação que eu quero, ouço o louvor que eu quero. Eu não preciso de igreja. Você vai secar, infeliz. Você vai secar. Porque evangelho fala de estar junto. Fala de corpo. Fala de vinha. Você não vê uma videira com um ramo isolado, dando fruto. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Jesus diz, o ramo de si mesmo não pode produzir. Não dá para ele, eu sou autossuficiente, eu vou produzir fruto sozinho. Não tem como, estamos conectados. Você olha uma videira, se você já não olhou, vai, a vinhedo tem, né? Algum vinhedo, louveira, tem aí plantações, olha como é, está lá. A videira, ela estende as suas ramas e está tudo meio que entrelaçado. É assim ou não? Você vê uma rama separada da outra. Não, não. É tudo meio que entrelaçado e os ramos estão juntos ali, conectados. E aí até é difícil identificar os ramos, porque a videira fala de unidade, a videira fala de estar junto. E Jesus falou, vocês que estão ligados em mim, precisam guardar os meus mandamentos. Os meus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu amo a Deus? Amando a Jesus. Se eu não amo a Jesus, eu não amo a Deus. Aquele que beija o filho, beija o pai, né? Aquele que tem o filho, tem o pai. Se eu não tenho filho, eu não tenho o pai. A forma de amar a Deus é amar a Jesus. Eu amo Jesus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Essa parte aí a gente está bem. Amar a Deus, a gente, ó. Aí vem o segundo mandamento. Aqui a coisa pega. Porque eu preciso amar ao meu próximo como a mim mesmo. E é mandamento. E Jesus falou, se vocês permanecerem em mim, primeiro ponto, glória a Deus, amo Jesus, estou nele, estou conectado, estamos juntos, é nós. E os meus mandamentos permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e eu vou fazer. E o meu Pai será glorificado. Então, por que a gente pede um monte de coisa e não acontece? Que alguma coisa está errada, e não é com Deus. Fala aí para o irmão, não é com Deus. O segundo mandamento é o grande desafio, que é amar ao próximo. Jesus ensinou algo para nós, ele falou assim, amar quem te ama é fácil, não é? Amar quem é educado com você, te trata bem, te ajuda, é uma bênção. Agora, amar quem te persegue, quem fala mal de você, né? Amar o teu inimigo,
é algo difícil para nós. E Jesus está dizendo, se vocês permanecerem no meu mandamento, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Então, irmãos, nós temos um desafio. E nós precisamos trabalhar isso. Se a gente quiser dar fruto, se a gente quiser ser diferente, nós precisamos amar. Amar uns aos outros. É fácil? Não. É muito mais fácil a gente se isolar, é muito mais fácil a gente buscar os nossos interesses, é muito mais fácil a gente selecionar as pessoas, mas nós somos videira, estamos na videira, fazemos parte da videira, aleluia. E o amor tem que estar estabelecido nas nossas vidas. Esse é um mandamento, é o que Jesus nos mandou fazer. Coloca um texto para mim, Ismael, por gentileza, Romanos, capítulo 13, versículo 10. Lição de casa. O amor não faz, fala assim comigo, não faz mal ao próximo. Então, se em algum momento surge no teu coração um sentimento ruim para com o outro, não é de Deus esse negócio. O amor não faz mal ao próximo. Quer cumprir a lei de Deus, quer cumprir os mandamentos de Deus, ame, tolere, suporte, respeite. Como o Mateus disse aqui, né? Sirva, se submeta. É mais fácil a gente falar, não, comigo não. Sou crente, mas não sou besta. Vai nesse caminho aí, meu filho. Esse é o caminho da raiva, do ódio, do querer ser melhor do que o outro. Como o Mateus disse aqui, né? Querer aparecer, não precisa nada disso. Jesus nos deu o exemplo. Se você olhar, ainda bem que o Senhor nos ajudou. Fala assim, graças a Deus. O Senhor nos ajudou. Romanos capítulo 5, versículo 5, a parte B do versículo, e aqui eu queria convidar já o grupo de louvor para a gente orar. Louvado seja Deus, diz assim, que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós por nós mesmos, irmãos, nós não temos condições de amar como Jesus amou, não tem como. A gente é egoísta, a gente é ambicioso, a gente muitas vezes, ao contrário, né, tem um sentimento de inferioridade, não se sente parte, não se sente incluído. Isso é tudo obra da nossa carne, do nosso coração. Mas o Espírito de Deus tem poder de mudar isso. De encher o nosso coração de amor. Os domingos de manhã são manhã que nós falamos do Espírito Santo. E o Espírito de Deus pode encher o teu coração de amor. Você amar esse tribuloso. Essa bênção aí que às vezes nem com Coca-Cola vai. Esse amor que nos faz viver juntos, mesmo com pensamentos diferentes, com entendimento diferente, com ponto de vista diferente. Jesus escolheu 12 e os 12 não combinavam. Ele vai escolher o Mateus, um cobrador de imposto. Os judeus odiavam os cobradores de impostos. A gente também não gosta, né? Muita gente tem que declarar imposto de renda. Termina essa semana, viu? Se você não declarou ainda, vê se você precisa. Porque existe o leão, né?
O cobrador de imposto é o leão que vem. Tem misericórdia, Jesus. Eles odiavam, Jesus fez questão. Não, vem cá, Mateus, você vai fazer parte. Jesus, a gente cantou hoje aqui, né? Da mulher samaritana, na fonte de água. Os judeus se desviavam de Samaria e Jesus falou: nós vamos passar em Samaria. Eu acho que os discípulos olhavam um para o outro e falavam: acho que Jesus está fazendo o caminho errado. O Waze dele errou. Não, vamos desviar. Os judeus davam uma volta para não passar em Samaria, porque não se dava com o samaritano, nem conversava com eles. E Jesus fazia questão de passar por Samaria. E pior, ele entrou na cidade dos samaritanos. Ele levou amor para quem estava desprezado. Havia uma rixa, Corinthians e Parmeira, né? Brasil e Argentina. Havia uma rixa, judeu e samaritano. Não dava certo aquele negócio. Tanto os samaritanos com os judeus, quanto os judeus com os samaritanos. A mulher samaritana disse: olha, Senhor, qual que é o lugar de adorar? É aqui ou é lá em Jerusalém? Porque eles falam que é lá. Jesus fala: nem lá nem aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você precisa mudar o teu pensamento. Se você querer viver o evangelho pensando em si mesmo, no seu bem-estar, nas suas vontades, nos seus conceitos, não vai dar certo. Jesus disse: se vocês amarem uns aos outros, então vocês serão conhecidos como os meus discípulos. As pessoas vão ver a diferença. As pessoas vão ver a diferença. João vai escrever na sua primeira carta, fala: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Está em trevas e o amor de Deus não está nele. Então, muitas das vezes a gente vai ter decepções com as pessoas, a gente vai ficar triste, tem hora que a gente vai ficar com raiva. É uma raiva no coração. Por que aquela pessoa disse aquilo? Por que ela fez isso? E a gente fica indignado. Mas aí a gente tem que lembrar das palavras do Senhor Jesus. Perdoai-vos mutuamente. Minha ira, minha vingança, deixa Deus tratar. Se eu amo, eu estou na luz. Se eu não amo, eu estou em trevas. E o amor não tem a ver com sentimento somente. O amor tem a ver com decisão, com atitude. Eu decido amar. Eu tenho atitudes de amor. E às vezes nós queremos essas atitudes do outro para conosco, mas começa com a gente. E às vezes nós não temos condições de amar. Por isso o Senhor nos deu o Espírito Santo. E nós temos que orar. E essa oração que eu quero fazer com você nessa manhã
A primeira oração, uma oração de perdão. Que o Senhor perdoe o nosso egoísmo. Que o Senhor perdoe muitas das vezes a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Senhor, em nome de Jesus, ora, fala com Deus aí. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, muitas das vezes que nós pensamos em nós mesmos, fomos orgulhosos. Perdoa, Senhor, muitas das vezes que somos vingativos, resistentes, soberbos, Senhor, tem misericórdia. Muitas vezes nós somos maldosos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para com as pessoas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa a vaidade do coração. Nos perdoa muitas das vezes que nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Valorizamos mais os cargos e as posições do que as pessoas. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de quando usamos as nossas palavras para ferir, para machucar pessoas. Nos perdoa, Senhor, toda falta de amor, toda falta de misericórdia, toda falta de paciência que nós temos, toda a irritação do nosso coração, Senhor. Limpa-nos com a Tua palavra, nos purifica, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não dá para viver juntos sem ter problema, sem ter divisão. Irmãos, não existe, não tem classe social, do mais pobre ao mais rico. Se não tiver amor, não funciona. Pode ter muito dinheiro, pode ter muito poder, mas se não tiver amor, de nada adianta. Espírito Santo, enche o nosso coração de amor, Senhor. Espírito Santo, nos ensina a amar uns aos outros, nos ensina a perdoar, nos ajuda a perdoar aqueles que têm nos ofendido, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, e tem misericórdia de nós, nos dá força, nos dá sabedoria, enche o nosso coração de misericórdia e de compaixão, Senhor. Em nome de Jesus.